Olá, vamos iniciar com as raízes de equações. Esse tópico raízes de equações, ele também, em outros livros, ele é chamado de, por exemplo, soluções de equações, soluções numéricas de equações, equações algébricas ou transcendentes e outros títulos. Então vamos considerar que uma equação de uma variável ela pode ser escrita na forma f de x igual a zero. Então, por exemplo, se eu tenho a equação x ao cubo mais 6x igual a 7, essa equação aqui ela pode ser escrita nessa forma f de x igual a zero. Para isso, basta a gente igualar a zero. Então, vamos supor, aqui no caso, vai ficar x ao cubo mais 6x. Aqui a gente coloca menos 7 igual a zero. Então, ela ficou na forma f de x, uma função de x aqui, igual a zero. Então, inclusive, a raiz dessa equação, f de x igual a zero, ela também vai ser chamada de zero da função f de x. Então, o que é que vai ser a solução da equação, ou então a raiz da equação? Vai ser o valor numérico de x que vai satisfazer a equação. Então, no caso dessa equação, por exemplo, o valor x igual a 1, e ele é uma solução numérica dessa equação. Ele é uma raiz dessa equação. Justamente porque quando eu substituo x igual a 1 aqui nessa equação, ele satisfaz a igualdade aqui. Então, por exemplo, se eu substituir x por 1 aqui, vai ficar 1 ao cubo mais 6 vezes 1 menos 7, que vai ser igual a zero. Justamente porque 1 ao cubo é 1, 6 vezes 1 é 6, então vai ficar 1 mais 6 vai dar 7, aí 7 menos 7 vai dar igual a zero. Então aqui a igualdade vai ser satisfeita. Agora, por exemplo, x igual a 2 já não vai ser uma raiz dessa equação. Justamente porque aqui, se eu substituir o x por 2, vai ficar 2 ao cubo. Aí aqui mais 6 vezes 2, menos 7. E aqui não vai dar igual a zero. A gente observa que aqui vai dar 8. Então aqui vai ficar 8 mais 12 vai dar 20. 20 menos 7 vai dar 13 aqui. E 13 é diferente de zero. Então, no caso aqui, o x igual a 2 não é raiz. E o x igual a 1 aqui é a raiz dessa equação. Então, graficamente, o que vai representar uma raiz? Graficamente, a raiz é o ponto onde o gráfico de f de x, no caso aqui da função f de x, ele toca ou cruza o eixo x. Então, no caso, uma equação ela pode não ter solução, ela pode ter uma solução ou pode ter várias. Graficamente, vamos ter esses casos aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função que não tem raiz, que não tem zero. Essa função aqui, ela toca o eixo x nesse ponto, então ela vai ter uma raiz. E aqui, essa função aqui, ela corta o eixo x nesse ponto aqui, onde vai ser a raiz. E essa outra função aqui, nesse quarto gráfico, nós vamos ter várias raízes. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar a raiz de uma equação? Então, a raiz de uma equação ela pode ser determinada através de métodos analíticos, os métodos analíticos e os métodos numéricos. Então, vamos ver o que é um método analítico. Então, o método analítico ele consiste em explicitar x pela aplicação de operações matemáticas. É, por exemplo, o método que a gente utiliza para resolver uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau,
ela pode ser resolvida pelaquela chamada fórmula de Bhaskara. Então esse método para achar a raiz de uma equação do segundo grau é um método analítico. No método analítico é fornecida a solução exata. Agora, o que acontece? Acontece que em muitas situações é impossível determinar analiticamente a raiz de uma equação. Então, por exemplo, uma equação do primeiro grau, a gente consegue, a do segundo grau também a gente consegue resolver analiticamente. A do terceiro grau, apesar de existir fórmula, ela é muito complicada e não é, não é muito bem vista a gente usar, por exemplo, calcular a raiz de uma equação do terceiro grau na prática. Do quarto grau existe também fórmula. Agora, a partir do quinto grau, já não existe mais uma fórmula geral para resolver, por exemplo, equações do quinto, sexto grau, sétimo grau e assim por diante. Então, para esses casos em que é impossível a gente resolver analiticamente, ou então é muito difícil a gente resolver analiticamente, a gente vai usar os métodos numéricos. Então, no método numérico, a solução numérica é obtida em um processo que inicia pela determinação de uma solução aproximada. E a partir dessa solução aproximada, segue-se em busca de uma melhor aproximação. Então, o que vai ocorrer é o seguinte: a maioria dos métodos eles vão partir de uma aproximação inicial, que eu vou chamar de x1. Tem livro que chama essa aproximação inicial de x0. E a partir desta, obtém-se uma outra solução, a x2, depois a x3 e assim por diante. Dessa forma, constrói-se uma sequência, uma sucessão de soluções x1, x2, x3 e assim por diante até uma xn. E qual é o objetivo? O objetivo é que essa xn ela seja o mais próximo possível da solução exata, que eu vou chamar de x asterisco, aqui x estrela. Então, aqui na nossa anotação, nós vamos indicar por x1, x2, x3, xn as soluções aproximadas e por x asterisco a solução exata. E quando que a gente vai parar? Porque eu vou ter uma sucessão de soluções aqui, x1, x2, x3, xn. Quando é que eu vou parar? O processo ele deve parar quando o erro estimado, estabelecido por certos critérios de parada, for menor que uma tolerância. Essa tolerância eu vou chamar aqui de epsilon. Então, o que é a tolerância? A tolerância é um valor predeterminado e se trata de um número muito pequeno. Agora, quais são os critérios que a gente vai usar para parar? Basicamente, nós vamos usar esses dois critérios aqui. Então, o primeiro critério diz que o módulo do valor da função em xn deve ser menor que a tolerância. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma certa função aqui e vamos supor que a tolerância seja essa cotazinha aqui, esse tamanho. Então, vamos supor que essa daqui é a solução exata. Aqui é a solução exata, que é o x asterisco. Então, vamos supor que o meu método indique a minha primeira solução aproximada aqui. Então, eu vou calcular aqui o valor da função, que vai dar um f de x1 aqui. Aí, observe que o tamanho, o módulo de f de x1 é essa distância aqui. Então, observe que eu ainda não paro, porque esse módulo aqui ele ainda é maior que a tolerância. Agora, vamos supor que pelo método, vamos supor, vou para uma segunda solução aqui, um x2. Aí eu calculo aqui a função.
Aí observe que o f de x2, essa distânciazinha aqui, ela já vai ser menor que o epsilon. Então daí a gente para e a nossa solução vai ser o x2. Então essa é a ideia do primeiro critério. Agora vamos considerar o segundo critério. O segundo critério diz o seguinte, que o módulo de xn menos x estrela tem que ser menor que o epsilon. Ou seja, a distância entre a minha solução aproximada e a solução exata tem que ser menor que o epsilon. A ideia aqui é a seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui a minha solução exata. É claro que a gente não conhece a solução exata. E vamos supor que meu epsilon seja, por exemplo, essa cota aqui. Então vamos supor que eu calcule por um método aqui o meu x1. E a distância de x1 até o x estrela vai ser dada por essa cota aqui. E aí eu não paro, porque essa cota aqui ela ainda é maior que o epsilon. Agora vamos supor que pelo método eu encontrei uma solução mais próxima, aqui um x2. Aí nesse caso aqui a gente já para, porque a distância de x2 até a solução exata vai ser menor que o epsilon. Então daí a gente para. Aí é claro que esse critério 2 ele vai precisar de adaptações, justamente porque a gente não conhece essa solução exata aqui, ela não é conhecida. Então, o critério que a gente vai adotar, na maioria dos casos, vai ser justamente a distância entre duas aproximações sucessivas. Mas isso vai ficar para mais adiante em outros métodos. Vamos agora ver um teorema importante que é justamente para iniciar o processo. Então, é importante localizar um intervalo que contém a raiz. Para isso, vamos fazer o uso do teorema de Bolzano, que diz o seguinte: se f de x é uma função contínua, então aqui no caso a gente vai ter que ter uma função contínua, e essa função ela muda de sinal num intervalo AB, então vai existir pelo menos um x pertencente a B, tal que o valor da função vai ser zero. Então, vamos tentar explicar aqui graficamente esse teorema. Então, vamos supor aqui eu tenho uma função contínua e aqui eu tenho um intervalo AB, e observe que a função ela muda de sinal nesse intervalo AB, nesses extremos. Então, observe que aqui a imagem do A ela é positiva e aqui a imagem do B ela é negativa. Então, houve mudanças aqui de sinal, então isso vai indicar que existe pelo menos uma raiz nesse intervalo AB. A gente fala pelo menos porque pode acontecer o seguinte: essa função ela pode, por exemplo, fazer isso aqui. Então vamos supor em A aqui, nesse extremo A ela é positiva e aqui no extremo B ela é negativa. Então ela mudou de sinal. Então no caso ela vai ter pelo menos uma, porque nesse exemplo aqui ela já teve 3 raízes. Então o teorema ele diz o seguinte: se a função é contínua e muda de sinal no intervalo AB, então vai existir pelo menos um x pertencente a AB, tal que o f de x é igual a zero, ou seja, uma raiz. Então vamos agora para esse exemplo, e nesse exemplo diz o seguinte: mostre que existe pelo menos uma solução da equação e elevado a x igual a x mais 2 no intervalo menos 2 até zero. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar essa equação na forma f de x igual a zero. Então para isso eu vou escrever e elevado a x
E aqui eu vou passar o mais x para o outro lado, vai ficar menos x, e o mais 2 para o outro lado vai ficar menos 2 igual a zero. Então, observe que ela já está na forma f de x igual a zero. E daí eu vou calcular o valor dessa função nos extremos. Vou calcular o f de menos 2 e o f de zero. Então, quando eu calcular o f de menos 2, eu vou substituir o x por menos 2. Então, vai ficar e elevado a menos 2 menos menos 2, porque o x aqui vale menos 2, e depois menos 2. Então, vamos ver quanto é que vale esse resultado. Então, aqui a gente vai ter e elevado a menos 2. Aqui eu vou ter menos com menos vai dar mais 2. Então, vai ficar e elevado a menos 2 mais 2 menos 2. A gente cancela aqui e isso aí vai dar igual a e elevado a menos 2, que calculando esse valor aqui, a exponencial sempre vai ser um valor positivo. Então, esse valor aqui vai ser positivo, vai ser maior que zero. Então, a imagem de menos 2 é positiva. Vamos calcular agora a imagem do outro extremo, do zero aqui. Então, vamos substituir o x por zero, vai ficar e elevado a zero menos 0 menos 2. Então, e elevado a zero, isso aqui é 1. E aqui vai ficar menos 0 menos 2. Então, vai ficar 1 menos 2, que vai dar menos 1. E aí a gente observa que a imagem do menos 0 deu um número negativo, aqui menos menor que 0. Então, daí já dá para a gente usar o teorema de Bolzano e observar o seguinte. Como f de menos 2 é maior que zero, positivo, e f de zero é menor que zero, negativo, ou seja, a função ela mudou de sinal nos extremos do intervalo, então temos pelo teorema de Bolzano que existe pelo menos um zero na função f de x no intervalo menos 2 até zero. Portanto, existe pelo menos uma solução da equação no intervalo de menos 2 até zero. Então, por enquanto, é só. Em seguida, numa próxima videoaula, vamos ver o método da abscissão. Até lá, então. Até a próxima. Obrigado.